E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago, e hoje nós vamos falar sobre a série da Netflix Arcane. Mas antes, algumas notícias sobre lançamentos recentes ou futuros. Por exemplo, está marcado para o dia 6 de outubro deste ano ainda, o lançamento da sequência do filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, aquele longa de animação que nós já falamos sobre ele em um podcast. A própria série Arcane, que nós vamos falar hoje, já tem a sua segunda temporada confirmada, mas ainda não tem data. Especula-se que vai ser lançada no ano que vem, 2023, mas também ouvi rumores de que poderia sair ainda este ano. Até pela complexidade da produção, isso faz com que demore mais. No dia 30 de dezembro do ano passado, saiu um longa de Hilda, chamado Hilda e o Rei da Montanha. Esse filme dá sequência à série Hilda, que é uma animação da Netflix, e que eu já assisti, inclusive. Talvez algum dia vamos falar sobre ele também. Já vi o filme também, e poderia falar também sobre ele em algum momento. No dia 2 de outubro, ainda no ano passado, no dia 2 de outubro, foi lançada a terceira temporada de Anfíbia, ou Anfibilândia aqui no Brasil. Mas ela só foi lançada no exterior, por enquanto. É para sair aqui no Brasil no dia 26 de janeiro, esse mês ainda. A série Cuphead, baseada no jogo de mesmo nome, já tem data marcada para sair. E é 18 de fevereiro. Essa data foi anunciada num trailer que a Netflix lançou no dia 19 agora desse mês. Também lançou recentemente a segunda temporada de Mestres do Universo, que é aquela série que dá seguimento a He-Man, lá na Netflix. Nós assistimos já essa temporada e queremos comentar um pouquinho, sem spoilers, antes de entrarmos no nosso assunto principal de hoje. Essa série me surpreendeu bastante positivamente, né? Principalmente essa segunda temporada. Ela me surpreendeu em vários aspectos, né? Foi bem divertida e tudo. E uma consideração que eu gostaria de fazer é que eu cheguei à conclusão, vendo essa segunda temporada, que a série não foi feita assim pensando no público infantil, até porque ela tem classificação 12, né? Por ser, né, uma continuação direta também da série antiga e por algumas cenas e conflitos bem pesados que tem, eu acredito que ela foca mais realmente no público que cresceu assistindo He-Man. Ela acaba sendo bem nostálgica. Até porque é uma continuação direta da série original e que traz os mesmos personagens, inclusive com a mesma aparência, que muitas vezes reboots trazem e renovam, enfim, mudam a aparência dos personagens de uma forma bem drástica, assim, a ponto de estranhar. A história tá sendo bem legal, bem misteriosa. Essa segunda parte ela conclui a primeira parte, deixando um gancho para uma próxima temporada de parte. Pra mim, até essa primeira e segunda temporada me formam só uma temporada. Cada um é 5 episódios, então é muito curto, e uma é realmente continuação direta, não tem um arco novo todo assim, sabe? E eu preferi essa segunda parte provavelmente por ela ser mais retinha. Que a primeira parte, eles vão para um lado e para o outro, tem uma confusão, e essa vai do início ao fim. Assim. Mais linear. Isso, mais linear, exatamente. Ela, como o Thiago falou, né, ela deixa um gancho para a terceira temporada que eu achei no mínimo curioso, né? Então, fiquei imaginando assim, o que vai acontecer agora? Que também foi um sentimento que a gente ficou na primeira temporada, né? O que vai acontecer agora? Só que agora num tom um pouco diferente. E como a Bia disse, ao final da primeira parte, mano, o que tá acontecendo? Mas se tu parar pra assistir a primeira parte direto, engatar na segunda, que a gente não fez porque não tinha sido a segunda ainda, né? Acaba não estranhando tanto e tendo mais uma continuidade, realmente. Tem algumas partes, eu não sei se é da tradução, da dublagem, algumas partes das falas que são meio engraçadas, assim, que eu tenho quase certeza que não era pra ser, mas a forma que é dublado, mas
mas não que isso traga ou enfraqueça a qualidade da dublagem. É muito boa a dublagem, algumas vozes ainda não me acostumei muito, mas pega muito, tem muito uma pegada realmente nostálgica e antiga de como provavelmente era antigamente. Eu achei bem divertida a dublagem, do jeito que ficou. Realmente algumas frases assim, tipo umas frases super nada a ver, super aleatórias, mas que ficaram bem engraçadas. Uma coisa curiosa também é que eu descobri que na Netflix lançaram também um reboot do He-Man. Pelo menos me parece ser um reboot que tem um estilo bem mais infantil, assim. Então, eu acho que eles resolveram fazer essa, assim, uma coisa assim de dar 2 opções pro público, que eu acho, na real, bem legal. Porque aí o público mais novinho fica, né, com essa versão mais infantil, aí pegando a história do início, e quem é mais das antigas pode continuar assistindo, digamos assim, a série que já gostava. Ou, no nosso caso, a gente não assistiu a série original, mas mesmo assim a gente tá gostando, né? Partindo agora pro foco do episódio, Arcane foi lançado em 6 de novembro de 2021, ano passado. É uma série baseada no universo do League of Legends, da produtora Riot Games, para os íntimos Arquítogon. Lançada na Netflix, produzido pelo estúdio de animação Fortiche, ou Forte, não sei. É do estilo fantasia steampunk, uma animação em 3D, mas com alguns traços do estilo 2D. Essa animação nos surpreendeu de uma forma muito boa, muito positiva, porque a qualidade da série estava realmente acima das minhas expectativas. Eu esperava muito que fosse uma série boa, porque eu fiquei muito tempo jogando League of Legends, e tinha a Riot Games, de tempos em tempos, lança um personagem novo, uma música, alguma banda e uma animação do LoL, LoLzinho, conhecido como LoL. E a gente, tipo, eu e outras pessoas que falavam, comentaram, caramba, ver uma série sobre isso, uma história mais complexa com essa animação. Era legal ver os personagens ali que a gente jogava, mas que o gráfico um pouco mais simples, coisa assim. Ver realmente como se fosse uma batalha real, sabe? Uma animação bem da hora. E isso fez eu querer muito ver essa série e não me decepcionou de forma nenhuma. Tem uma pegada diferente do que eu podia imaginar. Uma pegada bem, um pouco talvez até dark, pesada, até pelos personagens que são focados e a cidade que a história foca, mas tá realmente excelente. Pelo que eu entendi, então era uma coisa que os fãs já esperavam, né, e queriam há muito tempo. E é uma coisa legal que, se a gente for ver, assim, em geral, quando lançam filmes baseados em jogos, né, fica sempre uma expectativa, mas a maioria dos filmes, pelo que eu ouço, acabam saindo muito ruins, acabam não condizendo com a história original do jogo, não ficando de boa qualidade, né? Normalmente quem acompanha esses jogos e depois vê essas adaptações acaba ficando bem decepcionado. Até recentemente a gente acompanhou notícias, né, de alguns filmes que foram lançados nesse estilo e que o pessoal detestou, né, o pessoal que acompanha. Sim, os fãs detonaram. Ano passado saiu pelo menos filmes baseados em jogos, saiu um filme do Mortal Kombat e outro filme do Resident Evil. E, tipo, os fãs que eu acompanho na internet, eles simplesmente detonaram. Tipo, os caras que jogaram todos os jogos, sabe? Os maiores fãs detonaram, tipo, tá uma porcaria. Tipo, até como filme em si, a história, nada a ver. E não honra, digamos assim, o legado desses games. Então, ver uma animação, né, um produto audiovisual inspirado no universo de games nessa qualidade é algo realmente a se comemorar. E é algo que a Netflix anda trazendo bastante, inclusive com games como The Witcher e até o próprio Dota, o concorrente do LoL. Pois é, eu acho que a Netflix está se especializando, entre outras coisas, muito em adaptações, né? Tanto, né, de jogos, como a gente está falando agora, mas também adaptações de outras séries, adaptações de desenhos. Claro que ela não acerta sempre, mas a gente tem visto ela acertar bastante nesse quesito, assim, que é uma coisa muito legal.
porque o que a gente vê de adaptação que fica ruim, que ninguém gosta, que todo mundo fica decepcionado, é incrível. Sim, então, pra não dizer que ela acerta sempre, tem uma animação do Cavaleiros do Zodíaco que a Netflix lançou e o pessoal não curtiu muito, meio que um reboot. Assim. Nesse trabalho de games ele realmente anda surpreendendo positivamente. A animação em si, né, ficou muito boa, né, de alta qualidade. Ela tem, né, como o Thiago falou, um pouco daquela pegada de mistura 2D, 3D, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. E quando é bem feito, fica muito bom, né? Fica muito legal. Sim, fica visualmente lindo. Os personagens são bem feitos, né? As lutas, os cenários são bem diferentões e bem legais. Muito detalhado. E é uma animação bem madura, né? Ela é classificação 14, mas ela tem temas assim bem pesados, né? Cenas fortes, assim. Tem muitos conflitos pessoais pesados ali que ela aborda, cenas tensas, assim. Então, realmente não é um desenho assim pra criança. Realmente aborda vários temas sobre política, sobre pobreza, desigualdade, outras coisas, guerra, e tem lutas sangrentas. Então, realmente a gente não recomenda pra crianças. Mas essa pegada é muito legal, essa pegada, e não é só que no joguinho tu vai lá com os carinha, tem bastante pancadaria também, mas tem uma história, essa pancadaria solta, tá? Tem uma história bem formada, que te envolve, que te pega. Uma história bem profunda. Sim, que faz tu querer ver até o final o que vai acontecer, que por mais que tu conheça os personagens, tenha lido todas as histórias, que é o que eu fiz, infelizmente, ele traz outros elementos que não tinha na lore principal do jogo, e conta assim de uma forma fechadinha, sabe? Conectando um personagem ao outro, personagens já conhecidos do game, trazendo novos personagens também. Ela consegue te envolver bastante com os personagens, e isso mesmo para quem não acompanha nada, né? Como eu, por exemplo. Que, para não dizer que não acompanhei nada nunca, eu já vi um ou outro vídeo desses que o Thiago falou. E joguei uma meia dúzia de partidas, assim, há muito tempo atrás, de LoL, né? Do jogo, né? League of Legends. Mas, fora isso, né? Eu não conhecia nada de história dos personagens, quase nome de nenhum. E mesmo assim, deu pra entender, deu pra se envolver, né? Com aquela história, com aqueles personagens. Ficar com vontade de saber o que vai acontecer depois. E isso que eu nem cheguei a assistir o primeiro episódio, ou os primeiros dois, né? E quem tava assistindo era o Thiago, e daí eu acabei assistindo meio que por inércia. Porque eu não tinha muito tempo pra assistir, que eu tava estudando um monte, eu colocava no almoço no celular e ficava assistindo, porque não tinha outro momento pra assistir, mas daí acabava vendo um pouco, ela começou a se interessar, e a gente acabou assistindo junto. E a série é boa, né? Então... Sim. E uma coisa que me surpreendeu muito, eu como gosto muito da questão de cinema, de audiovisual, de filmagem principalmente, os ângulos que utilizaram, sabe, a movimentação assim, da câmera, digamos assim, né, que obviamente não tinha uma câmera em comando, mas que eles usaram assim, uma pegada assim, bem diferente, sabe, que deu uma dinâmica e um teor que eu não tinha visto ainda, acho, em outra animação, ou não é tão comum tu ver em alguma animação, sabe. Foi uma das coisas, eu tô comentando isso, embora possa parecer um ponto simples, foi uma coisa que eu via e, tipo, brilhava meus olhos vendo, sabe? Então, tipo, um negócio... Uma curiosidade também, meio que um easter egg, acho que posso dizer, e tem vários easter eggs nessa série que a Flor vai pegar e curtir, que eles trouxeram a banda Imagine Dragons pra fazer a música principal, o tema dessa série, que foi a primeira banda que tocou uma música do campeonato mundial de LoL. Todos os anos tem campeonato mundial, eles pegam uma banda, um grupo, pra fazer uma música pro mundial. Então eles trouxeram pra essa série a primeira banda que fizeram uma música mundial, uma coisa bem legal também. Com certeza dá um toque de nostalgia especial, né? Com certeza. Então agora, pra gente falar mais profundamente, principalmente do roteiro, né? Vamos acabar
dando muitos spoilers. Então, se você não assistiu ainda a série e quer assistir sem estragar a sua experiência, recomendamos que volte depois. A história foca principalmente nas irmãs Jinx e Vi, que são já personagens bem famosos do LoL, principalmente a Jinx por toda a característica de loucura dela e talvez até sadismo. É um personagem bem icônico e que muitos jogadores têm um carinho especial pelo personagem. Então foca desde a infância delas, como que começou a história delas, como elas se separaram, que levou a Jinx a ficar a lelé da cuca e fazer as coisas que faz e acabar se afastando da Vi. A gente inclusive descobre que a Jinx não se chamava Jinx, se chamava Powder. Por que ela se chamava Pó? Eu não sei, mas... Era a história dela. Daí meio que Jinx acabou se tornando a nova personalidade dela. Então ela diz, não é Powder, é Jinx. Em determinado momento, que acabou se tornando um novo eu dela. E elas basicamente são crianças traumatizadas, né? E elas tiveram uma infância lá na parte toda bugada da cidade, que é Zaun, e acabaram se metendo numa confusão por causa de um roubo frustrado na Piltover, e encontraram umas tecnologias malucas lá que estavam sendo desenvolvidas e acabam realmente se envolvendo com as tramas mais sombrias da cidade. E nisso elas se separam, como eu havia comentado, e o vilão Silco, ele ficou esquecendo o nome, achei quase falando Pilco. O vilão Silco pega pega a Powder pra criar ela e acaba meio que se tornando a arma dele pra bandidagem, enfim, os planos dele. E as duas, a Vi e a Jinx, ficam sem se ver por acho que 10 anos, algo assim. Então elas crescem e dá toda uma confusão. A gente não vai contar toda a história também, porque é muito melhor, tem vários elementos, é muito melhor, tipo, uma série realmente vale a pena pegar e parar pra ver. Que embora os episódios sejam longos, mas não tem muitos episódios também. É uma história bem complexa e realmente bem melhor acompanhar, né, pra entender tudo. E com direito a vilão do submundo, meio estilo Rei do Crime aí, que é o Silco, né? A Rebeldes criando o seu próprio cantinho escondido de todo mundo, luta entre duas partes de uma cidade e vários outros elementos assim bem interessantes que vão se conectando uns com os outros, formando esse grande cenário complexo que é a série. Sim, a série foca também muito nessa dualidade entre as duas partes da cidade, a parte rica, luxuosa, e os subúrbios que estão lá sofrendo com as drogas, com o crime, com a pobreza. E nisso acaba tendo outros personagens também, como o Jace, que é um cientista que acaba entrando pra política também, meio que se corrompendo ali na política, porque os caras lá só querem saber do próprio benefícios, né? Dos próprios benefícios, e eles não fazem nada pela parte pobre da cidade. E o Silco, por mais louco que seja, ele queria que ajudassem ali, que eles queriam que é poder, mas também coisas boas para renovar aquela parte da cidade, vamos dizer assim. Não dá pra se enganar e pensar por essa fala de que ele é um tipo de herói, mas o Silco é aquele tipo de vilão que quer uma estabilidade ali, né, na sua casa. Todo mundo quer que seu quintal esteja mais ou menos em ordem, assim. Então ele, pelo menos ele se importa de alguma forma, mas para conseguir os seus objetivos, ele também não se importa em fazer as maiores maldades possíveis e acaba entrando no mesmo tipo de jogo de poder e coisa. Dá pra fazer um outro paralelo interessante com o Thanos, que é doido da cabeça, mas quer, segundo ele, o bem do universo, mas não importa se vai matar metade do universo,
entende? Mas ao mesmo tempo que ama a filha adotiva. E não queria, o Thanos acaba não amando tanto, mas o Silco, na hora que dizem para ele entregar a Jinx, para ter um acordo lá com a parte com o Piltover, ele não quer entregar ela porque ele gosta muito dela como filha. Nesse momento, a Jinx já tá basicamente incontrolável, nem o próprio Silco consegue fazê-la obedecer, parar de ir atrás das pessoas que ela tá com vontade de matar. Mas mesmo assim ele não consegue se desapegar dela para conseguir esse acordo que ia beneficiar ele bastante, na real. Então acaba o final sendo uma baita de uma confusão um pouco por causa disso e pelas decisões da Jinx malucona. Sim, a gente estava muito piradona. E um pouco muita raiva ainda da Vi, embora a Vi conseguiu encontrar a Jinx com a ajuda da Caitlyn, que é outro personagem do jogo, que ela é uma policial, mas metida detetive. O pessoal não dá muito valor pra ela. E a Jinx fica braba com a Vi, acha que ela trocou ela pela Caitlyn e tal, e fica braba com o Silco por causa que ela achou que iam trocar ela pelo acordo. E nessa piração doida, ela coloca a culpa no pessoal de Piltover e quer destruir Piltover. E taca uma Missile, que é a habilidade mais forte dela no jogo também. Lá no, digamos assim, diretamente lá onde estava o conselho, os grandes lá de Piltover se reunindo para tentar decidir algumas questões importantes lá. Então a gente fica bem nessa expectativa de e agora? Sim, até porque os personagens principais também tá lá, né? Que é o Jace. Exatamente. Personagem coisa do jogo, então principalmente vai morrer agora. Acho que mais de um personagem principal, assim, da série. Sim. Mas o único que a gente fica mais, tipo, mano, ele não vai morrer. É o Jace por ser do jogo também, sabe? Tipo, tem muita coisa pra fazer ainda. Né? Ele mal virou o Jace do jogo, com o martelo, a arma dele, louco. Tem um amigo dele, o Victor, também, que recém tá se robotizando e pirando da cabeça com as tecnologias lá, que o Jace e o Victor meio que descobrem e desenvolvem uma tecnologia que pega o poder e a energia de magia, que é a tecnologia X-Tech. Para quem joga também vai pegar referência em vários itens, personagens que utilizam essa tecnologia X-Tech. Bastante da trama se desenvolve em volta dessa tecnologia que eles estão tentando criar, mas que muitos ainda têm bastante medo. E eu diria que é com razão pelo que foi mostrado ali. Aliás, tem várias situações, né, que te deixam assim, sabe, naquela expectativa de quase de tá tudo pra dar errado isso aqui. O que vai acontecer agora? Como é que eles vão se desvencilhar disso? A gente fica pensando, mano, de que lado que a gente tá, porque meio que ninguém tá certo quase ali. Porque o outro personagem que parece do jogo, o Heimerdinger, que era o cientista ali do conselho, e ele não quer que o Jace mexa com magia por ser algo muito perigoso, e realmente é algo muito perigoso, mas ele fica meio que bloqueando a inovação. Mas ao mesmo tempo ele é um cara bem, sabe? Tipo, mano, deixa o Jace fazer os bagulhos ali, mas ele o Heimerdinger é um cara do bem. Que no final até se junta um pouco lá com o Echo, que o Echo é o líder dos rebeldes, digamos assim. Fogolumes. Isso que tem o próprio cantinho lá que conseguiu se desvencilhar em parte tanto de Piltover quanto de Zaun, que vai a parte pobre da cidade. Então tu fica sempre pensando, mano, pra quem eu torço agora? Deu uma hora, pelo menos eu tava apoiando o Jace, mas ele começa a ser manipulado pelos outros. Eu fico, não, Jace, o que tu tá fazendo? Mas ele volta e recobra a consciência, digamos assim, a razão, na verdade. E deu, é isso aí, Jace, dele vai ser de novo, não. Fica numa constante angústia, né, com as reviravoltas dos personagens, enquanto eles vão tentando decidir o que fazer no meio dessa bagunça. E não aparece muito de outros reinos, né? Pra quem joga sabe que tem ou conhece a história do LoL, tem outros reinos, como Demacia e Noxus. E Noxus que aparece uma general de Noxus,
que é mãe de umas personagens também principal, mas que não são personagens do jogo. Então não tem muita referência ainda a outras regiões, como Play George também, que é na região lá do gelo, tem mato, tem a Ash. Eu espero que tenha muitas temporadas ainda essa série, e com o tempo vá aparecendo os personagens fazendo várias conexões entre eles, realmente criar uma história fechadinha com todo o universo. Pelo que eu vejo, eles têm bastante material, né, pra fazer novas temporadas e mais histórias, mais arcos. Imagino que seja difícil eles conseguirem explorar tudo, mas com certeza vai ser legal ver outros personagens, outros reinos, outros locais, que eu acredito que provavelmente vai ter logo, porque a Piltover estava quase na iminência de entrar em guerra com alguns outros locais por causa das confusões internas que estava havendo. Com nossos, principalmente. Tava começando a vir, gente de fora, ou mensagens de fora, de que o pessoal tava começando a ficar preocupado, que ia começar a dar ruim por lá, né, por causa daquelas confusões. Então... Isso, e muito da história desse universo também é pautada na guerra, então provavelmente vai ter uma hora ou outra, realmente guerra. Ali teve conflitos e batalhas, uma guerra em alta escala, sabe, de um reino inteiro, seu exército. E também tem muita magia nesse universo que foi muito pouco, assim, quase nada abordado, só com essa questão da Hextech. Então realmente tem muitos elementos a serem acrescentados. Isso era um dos meus medos, tipo, como que eles iam abordar tudo ao mesmo tempo, e agora eles focaram em Piltover ali, Zal. Foi muito legal, por isso que eu fico mais otimista e querendo mais ainda ver o resto do universo. Sim, eles não simplesmente jogaram tudo lá de qualquer jeito. Acho que foram sábios em começar com uma parte, expandindo aos poucos. Porque deu pra se aprofundar bem com os personagens da cidade. Porque às vezes algumas animações, algumas histórias tentam pegar muitos elementos do que ele é baseado, ou de onde veio, né? Como foi o caso do que finalizou o arco do Contos de Arcádia. Tinha muitos personagens e não teve um aprofundamento um pouco, não teve nada que realmente somasse na história dos personagens, sabe? Mas agora focando em uma pequena porção ali da geografia do local e personagens conseguindo dar um aprofundamento e fazer com que se envolvam muito mais. Sim, exatamente, porque não dá pra negar, né? O desenvolvimento dos personagens é uma parte muito importante de qualquer série, e inclusive de filmes também, né? Então, se tu coloca elementos demais, não vai ter como aprofundar todos eles o suficiente para ficarem interessantes. Então, e é bom que uma primeira temporada comece com pouca coisa, porque ela é a introdução, né? Ela é o que te introduz aquele universo daquela série. Então ela tem que colocar bases, né? Porque vai vir depois. Sim. E a Netflix também é... Não só a Netflix, né? Mas as produtoras fazem algo certo, não pegam muito público, normalmente eles continuam. Então, tendo sucesso como teve a série Arcane, tendo retorno para a Netflix, vão querer, provavelmente, fazer outras séries e outras temporadas, no caso. E a gente não pode querer também que saia logo porque pode acabar perdendo a qualidade, né? Se sair de uma hora para outra, mais uma temporada, mais uma. Então a gente tem que esperar pacientemente por um produto bom. Exatamente, não dá pra apressar, porque principalmente uma produção desse tipo, né? Com técnicas assim complexas, porque não é uma animaçãozinha 2D simples, né? Ela precisa de tempo pra ser feita direitinho, né? Pra ter um resultado bom, de verdade. Sim, e toda a dinâmica, a acrobacia da série, sabe? Claro, ainda mais... Junto com os efeitos sonoros e música, é algo muito complexo de fazer. Com certeza. E que dá uma pegada... E é algo que acaba impactando na qualidade, né? Se a gente for ver, por exemplo, a nova temporada de Attack on Titan, não tem tanta dinâmica tão bem feita quanto as antigas, do estúdio.
Então acaba perdendo, sabe? Até o pessoal usou muito daqueles animes que metade é parado, sabe? Imagem parada, só mexendo a boca, falando, tipo, acaba não sendo algo, por mais que a história seja legal, que não é algo que tu vai ver, nossa, é muito bom de ver, sabe? Ainda mais quando o início foi bom e depois vai perdendo qualidade. Isso é uma coisa muito triste. Mesmo no caso das novas temporadas serem de qualidade boa, se essa qualidade boa é inferior ao início, a gente fica com aquela tristezinha, né? Mano, eu queria ver mais. Claro, a gente fica esperando que seja igual ao que era antes, né? Tem a mesma qualidade que já tinha. Mas é isso, no mais uma série muito boa, tem outros personagens também do jogo que aparecem na série, a gente não sabe do jogo, uns que aparecem brevemente, mas recomendo, principalmente tu que é fã, já jogou alguma vez, gosta de alguma coisa do universo, que não é também para se introduzir nesse universo. Assista essa série que já for um pouco mais de idade, Se não for criança, não recomendo para criança. E continue nos acompanhando aqui, seja pelo Spotify, iTunes, Deezer, também no YouTube a gente está lançando os episódios. E fique atento esse ano, se tudo der certo a gente vai trazer algumas novidades, mas a gente ainda está se estruturando, planejando. E nos acompanhe também no Instagram, @animadospodcast. Poder nos dar também um feedback lá. Isso aí, até mais, gente. Isso aí, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.